Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Enfermeira Juliana Elias, levando princípios de sabedoria para a sua vida. Vamos dar continuidade no assunto que a gente veio falando no outro vídeo sobre ansiedade, cuidados com a mente. Esse vídeo a gente vai focar um pouquinho mais sobre a ansiedade mesmo, sobre o que é uma ansiedade normal, uma ansiedade fisiológica, o que é uma ansiedade patológica. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comenta aí se você está gostando dos nossos podcasts, se você está gostando das nossas aulas, deixe o seu comentário, se você está curtindo, coloque aquele emoji do foguinho e glória a Deus por isso. Vamos lá? Ansiedade, então, é essa preocupação excessiva e persistente, muitas vezes acompanhada de um medo. E essa preocupação, muitas vezes, de coisas que não aconteceram, e como eu disse no outro vídeo, 90% das situações que a gente cria na nossa mente não vão acontecer. Mas a gente não tem controle, não consegue controlar as emoções, a pessoa que ela está desfrutando desse problema, dessa angústia, dessa mistura emocional, ela não consegue lidar com essa situação. Quais são os principais sintomas físicos de quando você está sofrendo uma crise de ansiedade? Primeiro é um aumento da frequência cardíaca, que isso é o quê? É uma situação de fuga. Como você está sentindo um medo persistente, o nosso organismo ele se prepara para uma fuga, se prepara para algo que pode acontecer. Pode ser uma catástrofe, então a gente está sempre esperando o pior. O nosso organismo ele se prepara para poder correr, para poder fugir, para poder de alguma maneira se livrar dessa situação. Então a primeira coisa é aumentar a nossa frequência cardíaca, o que gera muito estresse, o que gera muito sofrimento, porque a gente fica taquicárdico mesmo em repouso. E isso começa a gerar um incômodo, e aí a mente do ansioso já começa a criar uma situação mais difícil ainda, porque muitas vezes o ansioso ele começa a criar situações de problemas de saúde para si mesmo. Ele começa a achar que está tendo um problema cardíaco, depois ele acha que está tendo algum problema neurológico e começa a procurar doenças muitas vezes onde não existe. É comum também nesse momento de ataque, nesse momento de crise de ansiedade, ter um aumento da frequência respiratória, ficar ofegante, mesmo sem fazer nenhuma atividade física. E começa a ter então sudoreses e sensação de cansaço, porque o seu corpo entrou em colapso. Seu corpo entrou num estresse, como se você tivesse corrido uma maratona, só que você estava sentado no sofá, passando por toda essa crise de estresse, É normal, Existe o que eu queria definir aqui, uma crise de ansiedade normal e uma crise de ansiedade patológica. Por quê? Diante de uma situação de risco, é normal que a gente sinta taquicardia, aumento da frequência respiratória, que chama taquipneia, sudorese e cansaço. Por exemplo, se você está sofrendo um assalto, o seu corpo está realmente respondendo àquela situação de medo, de estresse. Você sofre um acidente, você está passando por uma situação de medo e estresse, acontece alguma coisa trágica, uma perda, você está passando por uma situação de estresse. O seu corpo ele fala, o seu corpo ele responde. O problema da ansiedade patológica é que essas sensações, essa resposta orgânica, ela vem sem você ter um disparo que precisa. Você não está sofrendo um assalto, não aconteceu nada trágico, você está assistindo um filme no Netflix e de repente veio um pensamento que te leva a uma crise de ansiedade. Isso é a ansiedade patológica. Aqui eu coloquei para a gente estudar um pouquinho hoje sobre os 5 principais tipos de ansiedade. Então a gente tem o transtorno de ansiedade, que é um excesso de preocupação. Quem não, Hoje a gente vive um mundo globalizado, onde a gente tem acesso a tudo, muita informação. Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente acaba ficando angustiado com tudo que acontece. Então a gente se preocupa em excesso com as coisas que estão ao nosso redor. E muitas vezes, como eu disse, coisas que não estão no nosso controle, coisas que a gente não vai conseguir mudar.
por isso que gera essa situação de estresse. Outro tipo de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno de ansiedade geralmente é aquela que precisa de uma intervenção clínica com medicação, precisa de uma intervenção terapêutica com uma terapia e precisa de uma intervenção comportamental com uma atividade física. Por quê? Todos os sintomas que essa pessoa tem levam ela a ter uma péssima qualidade de vida, porque vai interferir nas suas atividades de vida diária. É aquela pessoa que ela está sob um estresse tão grande que ela já não consegue mais trabalhar, ela já não consegue mais dirigir, ela não consegue fazer uma comida, ela não dá conta das crianças, ela não dá conta de nada, porque ela está em estado de alerta o tempo todo. O tempo todo ela está sentindo uma angústia, o tempo todo ela está sentindo medo, o tempo todo ela está tendo aqueles gatilhos lá que vão dando sinais no corpo. Uma pessoa, quando ela está nesse nível de ansiedade de transtorno generalizado, ela tem a sua rotina de vida, ela tem as suas atividades de vida muito prejudicada. Então, é importante você saber, a gente consegue vencer algumas dificuldades com fé e espiritualidade, mas em muitas situações a gente precisa também de buscar ajuda científica através de médicos, terapeutas e outras ajudas que a gente pode ter. Então, nesse caso, é importante, se você se identifica, coloca aí no comentário, eu estou nessa situação, e a gente vai estar te orientando como procurar melhor auxílio, melhor ajuda para poder sair dessa crise de ansiedade generalizada, tá bom? É importante que você saiba que você vai precisar de ajuda de especialistas. Outro tipo de ansiedade é a fobia social, que hoje tem acontecido muito entre os jovens. Hoje a gente tem aí os jovens inseguros, adolescentes que não sabem se socializar, se relacionar com pessoas reais, porque a mídia social, grupo de relações de comunicação na internet, tudo isso tem afastado a comunicação tete a tete, que a gente chama, conversar, saber se relacionar, saber se comunicar, e isso tem levado as pessoas, principalmente jovens, a ter fobia social. É aquela pessoa que não consegue estar em ambientes onde tenham pessoas. Olha só como a gente chegou em pleno século XXI, a gente não conseguir estar em ambiente com pessoas, né? Isso é muito sério. A pessoa não consegue ir ao supermercado, a pessoa não consegue ir num shopping, não consegue frequentar igreja, não consegue frequentar escola. Ela se isola, e esse isolamento social, não é ainda a salvação para ela. Ela começa a criar a sua vida fora do mundo exterior, ela cria o seu mundo protegido ali através de telas somente, e não tem mais essa vida social, tirando ali relações humanas, tirando ela de muitas coisas que são importantíssimas para o crescimento do ser humano. Precisa ser tratado também uma pessoa que tem fobia social, tanto clinicamente, comportalmente e espiritual. Muitas coisas também precisam ser levadas para a área da fé e espiritualidade. Outro tipo de transtorno é o transtorno de ansiedade de separação. O que isso quer dizer? É aquele medo de deixar alguém importante. Isso está relacionado muitas vezes com a separação de pais, As crianças também têm sofrido esse transtorno de ansiedade, porque os pais se separam e ela se vê numa situação onde ela não é pertencente a um local, ela não está inserida numa rotina, não está inserida numa família, Ela tem ali a casa do pai, a casa da mãe, mas ela se sente perdida. Tem essa questão, e tem a questão da separação por conta da morte, que é inevitável. Todos nós vamos passar por essa situação, e o ser humano ele não está mais acostumado a perdas. O ser humano hoje ele quer garantir que pessoas e coisas são suas, e não são. A gente não tem autonomia, a gente não tem como saber a hora nem o momento de cada pessoa. Claro que é muito bom a gente ter quem a gente ama por perto, mas a gente tem que saber que tudo existe um fim, E a morte, ela é
único fato que a gente tem por certeza na vida de todas as pessoas. Só que a gente é um assunto que ninguém gosta de lidar, ninguém gosta de falar sobre o fim do ciclo da vida. Então, perder muitas vezes um familiar, uma pessoa que você tem uma relação muito próxima, pode gerar gatilhos para ansiedade também. Outro tipo é o transtorno obsessivo compulsivo, que são comportamentos repetitivos. A pessoa ela tem um grau de ansiedade que leva ela a fazer repetições do seu comportamento. É aquela pessoa que tem que trancar 5 vezes, tem que lavar a mão 10 vezes, sempre do mesmo jeito. São os TOCs, né? São a maneira que a gente tem que lidar fazendo repetições várias vezes. Isso também é uma doença, né, mental que precisa ser tratada e a pessoa identificar quais são os seus comportamentos que levam a ter esses gatilhos, né, de comportamento repetitivos. Se você está entendendo essa aula, se você está se identificando em algum desses tipos de ansiedade, deixa escrito aqui pra gente. Comenta pra gente estar falando mais sobre esse assunto, trazendo mais coisas sobre esse assunto. E o mais importante, a gente precisa saber como sair dessa crise. Então, você identifica que você está passando por uma crise emocional ruim. Como que eu vou fazer? Primeira coisa foi aquilo que eu falei. A gente precisa procurar ajuda de profissional capacitado, treinado, estudado para te guiar nesse momento tão difícil. Que são os médicos psiquiatras, são os psicólogos que tenham formação para poder estar te ajudando. Não tente usar a receita do vizinho, não tente usar a receita do colega, não busque terapias que não são comprovadas cientificamente, mas procure ajuda de pessoas que vão realmente estar ali para te ajudar. Outra coisa que ajuda muito pessoas que estão com esse pensamento acelerado é a prática de atividade física. Fazer uma atividade que vai liberar endorfina e vai ajudar você a superar essas coisas tão difíceis que estão acontecendo na sua vida. E outro, não menos importante, mas eu colocaria aqui principalmente para você que já tem uma base de fé, que tem uma religião, que segue princípios de Deus para a sua vida, para você isso deve estar em primeiro lugar. Buscar em Deus o auxílio, a ajuda para sair desse abismo chamado crise de ansiedade, né? Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. E orem, sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo. Olha que palavra abençoada para você, meu querido, que está passando por esse momento tão difícil. Uma palavra aqui que o apóstolo Paulo deixa para você. Tudo você peça em oração. E já espere com o coração agradecido, porque a paz de Deus, a paz que ninguém conhece, que ninguém sabe de onde vem, que só Ele pode te dar, é Ele quem vai entregar para você. E Ele guardará o seu coração e a sua mente, o centro das suas emoções, tudo aquilo que está bagunçado, tudo aquilo que está misturado, para você que está em Cristo Jesus. Olha só, uma promessa maravilhosa que a gente tem aqui para poder garantir uma vida de paz e prosperidade. Procure sempre então meditar na palavra de Deus e trazer essa história, trazer esses conhecimentos para a sua vida de fé, para que você consiga superar essa fase tão difícil que é a fase que você está vivendo relacionada à crise de ansiedade. Para você meditar, eu vou deixar alguns versículos aqui que fazem parte da minha vida diária de meditação, dos momentos mais difíceis que eu passei em relação à ansiedade. Primeiro nós temos o Salmo 23, um salmo bastante conhecido, né? O Salmo 23, ele vai trazer assim um refrigério para a sua alma. Medite no Salmo 23. Porque muitas vezes a gente gasta energia com aquilo que não está no nosso controle. E a gente acaba
perdendo a oportunidade de realmente gastar forças e energia para buscar auxílio em Deus, tá bom? Mateus 6:27. E nenhum de vocês pode incumpridar sua vida. O que isso quer dizer? Podemos acrescentar um dia a mais em nossas vidas? Não. Por mais que você se preocupe com isso. Então Mateus está dizendo assim, o que adianta você se preocupar tanto se nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida? Mesmo que a gente se preocupe e coloque isso como prioridade, quem determina o nosso fim é Deus. Lucas 12:7. Até os fios do cabelo de vocês estão contados. Olha que cuidado maravilhoso. E a gente se preocupando com tanta coisa, se preocupando com as contas que tem que pagar, com o filho que está doente, com a escola que não está paga, com várias coisas que são tão pequenas perto daquilo que Deus pode oferecer pra gente. E aqui em Lucas ele diz que até os fios de nossa cabeça. Olha só, eu sou bastante cabeluda. Imagina, Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Não tenham medo, pois vocês valem muito mais que os passarinhos. Aqui nesse contexto ele está falando que ele conhece todos os pássaros, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, tudo está no controle de suas mãos. E se ele alimenta, se ele veste os lírios do campo e alimenta os pássaros, nós que somos herdeiros do teu reino, somos muito mais importantes quanto mais ele fará por nós, né? Então aqui eu quero deixar alguns recados para você, né, essas meditações. Eu deixei o Salmo 23 como lição para você estar meditando. Comenta aqui se você leu, se você vai ler, se você está gostando. E nós vamos ter mais aulas sobre isso, sobre cuidados com a mente, cuidados com o corpo. Deus abençoe vocês.